Bem, meus irmãos, boa noite. Nós estamos aqui então realizando essa live, não é, essa transmissão, não é, da nossa aula no artigo 7 da Confissão Belga, não é? Estamos fazendo isso de uma maneira a não perder, na verdade, o conteúdo, né, das aulas, porque nós temos uma reunião de oração e doutrina aqui na igreja de quarta-feira, às 19 horas. Só que devido à questão, né, dessas medidas de precaução, né, que nós estamos também obedecendo, então nós cancelamos as atividades no salão, não é? E então estamos fazendo pela internet. Fizemos isso no domingo, né, nos cultos pela manhã e à noite, não é? E embora não seja a mesma coisa, e temos que desejar que isso passe logo para a gente poder se reunir, né, no salão, mas graças a Deus podemos aproveitar, não é? E aprender também, e eu sei que os irmãos puderam também aproveitar e adorar a Deus, não é? Em família ou a sós, não importa, mas acompanhar a liturgia e assim fazer a sua parte servindo ao Senhor, não é? Não é o ideal, mas na falta dos recursos necessários, não é? Esse recurso da internet nos foi muito útil, não é? Tem sido útil demais para muitos irmãos também. Tem várias igrejas também que estão fazendo isso e aproveitando. Hoje nós vamos dar continuidade, então, às nossas aulas na Confissão Belga. Eu não vou fazer a leitura do livro, não é, do Herege Glorioso, da história de Guy de Debresse, certo? Eu vou deixar para fazer essa leitura quando retornarmos para o salão, tá bom? Mas, por enquanto, eu estarei fazendo apenas a exposição do artigo 7 da Confissão Belga, tá bom? Eu quero, antes de fazer a exposição do artigo 7, eu quero ler um texto da Palavra de Deus, não é? Que é o texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 16, é a parábola do rico e o mendigo, não é? E os destaques serão para o verso 29, 30 e 31, não é? Os versos finais. Esse vai ser o destaque para alguma aplicação na aula de hoje, tá certo? Mas eu quero ler então toda a parábola. Vou fazer a leitura então aqui. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 16, do versículo 19 em diante. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no corre de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Até aqui, meus irmãos. Não é? Esse é o texto. O objetivo não é focar na parábola, não é? Na questão da parábola em si, pensando no Hades e como é que funciona isso. O objetivo não é esse. O objetivo é ensinar um princípio muito claro, não é, que é dito nessa parábola que Jesus contou por Abraão. Não é? Abraão responde algo ao rico que clamou por misericórdia, porque ele estava então naquele lugar de tormento, e ele desejou que sua família, seus irmãos, não é, também não fossem para lá, para sofrer. Um pouco atrasado, né? O desejo dele. Devia ter buscado a Deus antes. Mas nessa parábola, nós temos um princípio importante aqui, e o princípio é justamente a palavra de Deus como sendo suficiente. A resposta de Jesus Cristo, não é, quando contou essa parábola, né, usando no caso Abraão, foi justamente essa, dizer que a palavra do Senhor é suficiente, não é? Nós percebemos que
o homem rico, ele clama a Abraão nessa parábola pedindo que Jesus, que no caso Abraão, ordenasse, não é? Que mandasse alguém dos mortos que ressuscitasse para poder falar com a família dele. E a resposta de Abraão foi: eles têm Moisés e os profetas, não é? Ou seja, essa é uma referência clara à palavra de Deus, à Escritura Sagrada, à palavra de Deus, não é? Eles têm Moisés e os profetas. É o suficiente. Se eles não ouvirem Moisés e os profetas, ou seja, se eles não ouvirem a palavra, nada mais vai adiantar, não é? E isso realmente nos ensina nesse princípio da parábola sobre a suficiência da palavra de Deus. Irmãos, o artigo é o artigo 7 da Confissão Belga. Eu vou fazer a leitura. Nós tivemos aulas, não é, na Confissão Belga e podemos perceber que ela dedica bastante artigos à exposição, não é, da suficiência da autoridade da Escritura. Então, digamos que essa confissão ela tem uma ênfase inicial no sola Escritura, não é? Nós aprendemos, por exemplo, no artigo 1, que só existe um Deus, não é? Então nós temos uma definição desse artigo. E então começa já a falar sobre a revelação no artigo 2, como Deus se faz conhecido a nós. E em seguida, no artigo 3, a palavra de Deus. Vamos aprender sobre isso, não é? E depois sobre os livros canônicos. No artigo 5, a autoridade da Sagrada Escritura, não é? Artigo 6, a diferença entre os livros canônicos e os livros apócrifos. E agora, ainda mais um artigo que fala sobre a Escritura Sagrada. E esse fala sobre a suficiência das Escrituras Sagradas, não é? Eu quero ler o artigo então, que diz bem assim: cremos que as Sagradas Escrituras contêm perfeitamente a vontade de Deus e que ensina suficientemente tudo aquilo que o homem precisa saber para ser salvo. Nela está detalhado e escrito cabalmente o modo de adoração que Deus exige de nós. Por isso não é lícito aos homens, mesmo que fossem apóstolos, nada ensinar que seja diferente daquilo que nos ensinam as Sagradas Escrituras. Sim, nem que seja um anjo vindo do céu, como afirma o apóstolo Paulo em Gálatas 1, verso 8. A proibição de acrescentar ou retirar qualquer coisa da palavra de Deus é evidência que a doutrina nela contida é perfeitíssima e completíssima em todos os sentidos. Não nos é permitido considerar quaisquer escritos de homens, por mais santos que estes tenham sido, como de igual valor ao das Escrituras divinas. Nem devemos considerar que costumes, maiorias, antiguidades, sucessão de tempos e de pessoas, concílios, decretos ou estatutos têm o mesmo valor da verdade de Deus, porque a verdade está acima de tudo. Pois todos os homens são em si mesmos mentirosos e mais leves que a vaidade. Por isso rejeitamos de todo o coração tudo aquilo que discorde desta regra infalível, conforme nos ensinou o apóstolo. Provai os espíritos se procedem de Deus. Isso o apóstolo João ensinou na primeira carta de João, capítulo 4, verso 21. E também, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Segunda de João, capítulo 1 e verso 10, não é? Então, nós temos aqui esse artigo 7, um artigo muito importante, não é? Onde nós percebemos que Guido de Brès, e juntamente com as igrejas reformadas que confessam, que subscrevem, não é, a Confissão Belga, querem demonstrar exatamente isso, né, como fé da igreja, que nós realmente amamos, valorizamos e cremos que a Escritura Sagrada, aquilo que nós chamamos de Bíblia Sagrada, é suficiente, é a palavra de Deus. Isso realmente para nós é muito importante, irmãos, porque isso nos faz, na verdade, nos ensina uma grande diferença, não é? A necessidade de se colocar esse artigo, não é? E explicar assim, realmente era muito evidente naquele período. Lembre que nós estávamos pensando aqui um período, não é, de reforma protestante. Então, havia muita divergência com relação ao entendimento da Escritura, não é? E isso não mudou. Desde lá até aqui, nós continuamos percebendo que há muito debate em torno desse assunto, não é? As pessoas têm uma expectativa um pouco estranha da Escritura Sagrada e nós queremos realmente aprender mais sobre isso. É importante que nós venhamos refletir sobre a Escritura Sagrada, sobre o seu valor e sobre a sua suficiência. Afinal de contas, irmãos, pensar em que a Escritura Sagrada para nós é suficiente, não é? Tem significado para nós? O que significa isso, não é? Para um cristão hoje? Que a Escritura Sagrada é suficiente.
Será que você que está assistindo agora, que é membro dessa comunidade, ou talvez outro que ainda vai assistir esse vídeo, entende que a Escritura é suficiente? Não é que a palavra de Deus é suficiente? E qual o peso disso na sua vida? Porque para muitas pessoas a Escritura Sagrada não é suficiente. Então esse artigo 7, ele é muito necessário para os nossos dias. Refletir sobre a suficiência das Sagradas Escrituras é essencial para a cristandade hoje, não é? Porque fica muito claro, no tempo que nós vivemos, não é? Com tanto desenvolvimento de teologias, não é? E de ensinos de doutrinas, que as pessoas têm muitos senhores, se dizendo cristãs, não é? Tem muitos teólogos, muitos professores, e acabam seguindo o pensamento de vários autores, de várias pessoas, e pensamentos esses que muitas vezes discordam da Escritura, e para muita gente tá tudo bem, não é? Se algum autor cristão discordar da palavra de Deus, não é, da Sagrada Escritura, para muitas pessoas isso é normal, tá tudo bem. E na verdade isso não é normal, não é? Não é normal. O ensino que é da própria Escritura é sobre a sua suficiência, não é? E nós temos que pensar sobre isso. Nós vemos então esse texto de Lucas, justamente para dar ênfase aos versos 29 a 31, quando nós percebemos Jesus, nessa parábola, ensinando que a Escritura é suficiente. Ou seja, qual era o objetivo do rico na parábola? Era que sua família fosse salva. Não é? Ele queria que os seus irmãos não fossem parar também no Hades como ele foi. Não é? E então ele quis que alguma manifestação sobrenatural acontecesse. Né? Alguém volta dos mortos e fale com eles, que eles vão acreditar. Não é? E o que Abraão na parábola responde é: eles têm a lei e os profetas. Ou seja, é uma clara referência para nos ensinar que a Escritura Sagrada, ou seja, a palavra de Deus, é suficiente. Não é? Mas a palavra do Senhor é suficiente para quê? Não é? Para que a Escritura Sagrada é suficiente? Nós temos que pensar sobre isso. Não é? E o próprio artigo 7 nos ensina para nos dar conhecimento da salvação. A primeira parte da resposta, aliás, estou confundindo com a Catecismo de Heidelberg, né? Resposta não. A primeira parte do artigo não é, diz bem assim: cremos que as Sagradas Escrituras contêm perfeitamente a vontade de Deus e que ensina suficientemente tudo aquilo que o homem precisa saber para ser salvo. Então, para que a Escritura é suficiente? Para que ela é suficiente? Não é? Para nos dar conhecimento de ciência? Para nos dar conhecimento de filosofia? Não é? Para nos dar conhecimento somente de história? Não. A Escritura é suficiente para nos dar conhecimento da salvação. Nela nós temos tudo o que é necessário saber para sermos salvos. Então isso é importantíssimo, não é? E deixar bem definido que esse é o propósito da Escritura, não é? Uma coisa que nós aprendemos então é que, diante de toda essa verdade, não é? A Escritura Sagrada, a palavra de Deus, ela é suficiente e ela é também eficaz. Deus não nos deu um livro ou a revelação de sua palavra, não é? O registro da sua palavra, para ser algo apenas para ser admirado, por exemplo, ou para ser lembrado como um livro histórico, como a história de um povo, não é? Tudo isso acontece, não é? Nós temos isso como pano de fundo contextual da Escritura, mas a Escritura não nos foi dada somente para isso. Ela é eficaz, não é? Então Deus usa a palavra dele, essa Escritura Sagrada, com poder, não é? O poder do Espírito Santo que usa essa Escritura como a sua espada, vamos dizer assim, para que as pessoas, por meio da pregação dessa mesma palavra, elas sejam regeneradas, elas sejam salvas, não é? Elas recebam fé. Então é por meio da Escritura, ela é eficaz nesse sentido, não é? E nós aprendemos isso de maneira muito clara e abundante na própria Escritura Sagrada. Por exemplo, quando nós relembramos o que está escrito na segunda carta de Paulo a Timóteo, e é muito importante esse texto para compreendermos isso, no capítulo 2, verso 16, 2 Timóteo, capítulo 3, aliás, não é? Diz bem assim, verso 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, isso é um ponto, não é, decisivo, determinante. É o que a Escritura diz dela mesma, não é? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Essa é a declaração bíblica. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Essa é a referência ao cânon sagrado, à palavra de Deus.
E ela não só é inspirada por Deus, mas ela também é útil, ou seja, ela é eficaz, ela serve para um propósito, para alguma coisa. Ela é útil para quê? Para o ensino. Então, o primeiro ensino importante que nós temos aqui, declarado no artigo 7, é que nos ensina aquilo que é preciso saber sobre a salvação, para que venhamos crer no Senhor. Então, ela é útil para o ensino, para a repreensão, não é? Para a correção, para a educação na justiça. Então veja, nós podemos compreender isso claramente, porque a Escritura nos traz mandamentos, princípios, não é? Ordens, justamente para que nós, por meio dessas ordens, por meio dos mandamentos, das promessas e também das ameaças que o Senhor faz aqui, não é? Ou seja, bênção e maldição, nós sejamos exortados, não é? E venhamos andar no caminho dele, o caminho que ele ordenou. Isso é importante demais. Então veja a Escritura, ela nos ensina sobre a salvação, não é? E também nos ensina como viver nessa salvação. Como viver de acordo com a vontade de Deus. Como viver como um salvo, não é? É o que a Escritura nos ensina. E ele fala, versículo 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não é? Então vemos aqui de maneira bastante clara, irmãos, o propósito da Escritura Sagrada. Não é? Isso de fato é muito claro para nós. E veja, nisso ela é suficiente. Ela nos ensina exatamente essas verdades aí. Ela é suficiente. Não é? E como Escritura suficiente e eficaz, como nós acabamos de perceber aqui, não é que ela nos serve muito para nos ensinar, para nos conduzir, é por meio da Escritura que nós aprendemos quem é o Senhor Jesus Cristo. Não é? Essa Escritura também é perfeitamente completa. E esse é um ponto muito importante para nós pensarmos, que o artigo 7 nos traz aqui. Não é? Ela é perfeitamente completa. Esse é um ponto de muito debate no meio da cristandade. A Escritura é completa. Na última aula, nós aprendemos sobre a diferença dos livros apócrifos, não é? Dos livros canônicos. E até citamos algumas coisas, eu citei algumas coisas, estávamos até no acampamento ainda, nessa última aula. E ali podemos refletir um pouco sobre a diferença desses livros apócrifos, como eles são tão distantes com relação à sua teologia, e tem muita incoerência neles realmente. Mas também aprendemos sobre existirem outros livros, né, que são inspirados, e esses são citados pela própria Escritura, ou seja, são citados pelo cânon sagrado. E eu fiz uma pergunta, eu me lembro que eu perguntei se seria necessário, né? Se nós por acaso achássemos algum desses livros, como por exemplo uma terceira carta de Paulo, algum documento assim citado no cânon sagrado, se ele deveria ser acrescentado ao cânon da Escritura. E a resposta foi justamente essa, que não é necessário, nós não podemos fazer isso, não devemos fazer isso aí, de acrescentar. Por quê? Porque nós confiamos na providência de Deus. Deus é soberano, não é? Ele providenciou para nós tudo aquilo que é necessário. Então a Escritura, não é, nesse princípio, ela não é um livro incompleto, mas ela é completa, ela tem tudo o que é necessário para sabermos sobre a salvação, não é? Para sermos admoestados no caminho do Senhor. Tudo o que é necessário para a nossa salvação, de ensino, para sabermos o que é e como sermos salvos, né? A Escritura nos traz. Então nós não precisamos de acréscimos nenhum na Escritura. Então a Escritura é completa. Mas para muitas pessoas, irmãos, esse ponto é um ponto de muito debate. Não só entre protestantes e católicos romanos, mas no próprio meio protestante há muita divergência sobre isso. Muitas pessoas acabam adotando, por exemplo, só a Escritura, não é? E dizem que a Escritura é a palavra de Deus, mas fazem como algumas pessoas falam da graça, apontando para as obras como meio de salvação. Não é? Ou seja, falam que a Escritura é a palavra de Deus, mas não tratam a Escritura como palavra de Deus, não é? Porque acabam julgando a Escritura e até colocando suas experiências pessoais, supostas revelações, ou seus pensamentos, como de autores e várias questões aí que eles colocam à frente, não é? Como sendo acima da Escritura, e não honrando o que a Escritura é. Então acaba sendo uma afirmação contraditória, você dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, mas você considera como autoridade igual ou superior outros pensamentos por aí, não é? Outros autores, vamos dizer assim. Isso é uma contradição terrível sobre a Escritura, e nós temos que tomar cuidado com isso. Ou seja, esse debate existe, não é? Esse debate existe, e essas pessoas que estão procurando
encontrar defeitos, problemas, ou não entender a Escritura como suficiente, elas fazem isso porque elas vão até a Escritura com uma perspectiva completamente diferente, errada. Não é? Elas vão com um objetivo estranho à própria Escritura. E o resultado disso é que elas vão ter frustração. Nós já aprendemos aqui para que a Escritura é suficiente. Ela é suficiente para quê? Para nos ensinar o caminho da salvação. Esse é o foco central da Escritura. Não é? A Escritura nos narra a história da redenção. É o que nós temos ali na Escritura. Não é? Nós aprendemos em toda a Escritura justamente isso. Um resumão da Escritura é justamente isso. Deus como um Criador, não é? Até voltando um pouco mais, o Senhor eterno, soberano, que determinou um plano, decretou, não é, que as coisas iriam acontecer da sua maneira, do seu jeito, certo? Ele cria, ele manifesta então os seus decretos, ele cria, ele providencia, não é? O homem criado pelo Senhor neste mundo, colocado no Éden, cai, e isso traz maldição sobre a humanidade, a morte vem a todo o gênero humano, não é? E atinge toda a criação. Isso nos afasta de Deus, somos expulsos do Éden, e o Senhor, ali, antes de expulsar o homem, Gênesis 13:15, o proto-evangelho, já promete, não é? Promete salvação. Ele promete o Messias. E a partir daí, todo o desenrolar da história que nós temos de Israel, no período das... até o período das igrejas, não é, que foram se espalhando pelo mundo antigo, tudo isso aí, toda essa história é a história da redenção. Não é? E o foco dessa história é o Senhor Jesus Cristo como Salvador, como nosso mediador. Então o foco da Escritura é narrar a história da salvação, é ensinar o caminho da salvação. Não há outro objetivo. É claro, irmãos, que nós temos uma riqueza literária muito grande na Escritura, uma riqueza cultural muito grande, nada disso é descartado, não é? Mas o foco central da palavra de Deus, esse é o objetivo dela, é revelar o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, é apontar para a salvação. Tudo o que é necessário para a salvação, em termos do conhecimento do que a salvação é, nós temos na Escritura Sagrada. E isso tem que ficar muito bem afixado em nosso coração, em nossa mente. Muitas pessoas, então, acabam se frustrando porque elas vão até a Escritura com propósitos diferentes. Tem muita gente usando a Bíblia não para encontrar nela a mensagem da salvação. Isso é um problema, não é? Essa atitude de algumas pessoas de não procurar a Escritura para achar nela a mensagem da salvação, mas achar outra coisa, é o que tem levado muitas pessoas à frustração, não é? Então, por exemplo, no contexto protestante, muitos protestantes veem a Bíblia como um livro da sorte, entende? Se você como um bom brasileiro, já deve ter visto aquelas bibliazinhas de bolso, não é? Não é nem de bolso porque, na verdade, não é uma Bíblia, só são versículos específicos, não é? Versículos usados com um certo triunfalismo, colocados em uma caixinha de plástico bem pequenininha, não é? São cartõezinhos com pequenos versículos, com trechos de versículos, não é? Onde funcionam como um biscoito da sorte chinês, né? Você está em um dia complicado, então você de repente chega lá, pega aquela caixinha no seu bolso, puxa aquele cartãozinho com um trecho de um versículo, e então você tem ali um versículo que vai motivar o seu dia. Tem gente que vai até a Escritura Sagrada para isso, não é? Para entender a Bíblia como um livro de autoajuda, certo? E então essas pessoas têm uma expectativa completamente errada e acabam se frustrando. Por quê? Porque a Escritura, ela não só nos dá palavra de consolo, não é? Isso é muito importante, a Escritura nos dá a palavra de consolo, mas a Escritura nos dá a palavra de consolo, não é? E essas palavras são direcionadas especificamente à igreja, ao povo de Deus, não são palavras meramente universais, mas são palavras ao povo de Deus, ao povo da aliança, aqueles que guardam a aliança de Deus, não é? E muitas das palavras que nós encontramos na Bíblia são palavras de repreensão, de exortação, de ameaça, não é? De promessa de juízo, palavras que falam sobre o dia do juízo final, de condenação, de inferno, de lago de fogo. Veja, tudo isso aí está na mesma Escritura. É a revelação de Deus, é a vontade do Senhor. E muitas pessoas que vão até a Escritura com outra expectativa não vão achar a Escritura suficiente e completa para as suas necessidades. Porque você vai até a Escritura, não é, buscando aquilo que a Escritura não está oferecendo. Isso é um problema muito grande no meio protestante também, não é? Isso causa muita frustração, não é, em muitos cristãos, que acabam
por isso, rejeitando a Escritura. Então, esses que procuram a Escritura com esses objetivos, eles acabam rejeitando a Escritura, não é? Não só rejeitando a Escritura como um todo, como palavra de Deus, não é? Os frustrados que depois se nomeiam ateus, não é? Eles não só rejeitam a Escritura como palavra de Deus, mas muitos deles, que não chegam a rejeitá-la como um todo, querem a Escritura de maneira parcial, não é? Querem dizer que, ou entender que a Escritura, ela contém a palavra de Deus, ela não é a palavra de Deus de maneira integral, ela contém a palavra de Deus. Então eles vão fazer essa seleção, não é? Vão escolher textos, versículos, que melhor se enquadre, não é? Melhor se encaixe no seu contexto, naquilo que elas querem. Percebe? E isso é você abordar, é uma abordagem da Escritura infiel. Percebe? Isso acontece muito, não é? E por causa dessa frustração, não é? E o resultado é que o entendimento que as pessoas têm é que a Escritura não é suficiente. Por que eu citei os protestantes? Porque no meu protestante, eu sou um protestante reformado, não é? Um cristão reformado. No meu protestante, então, nós percebemos que há uma frustração muito grande nas Escrituras e por isso mesmo as pessoas acabam abraçando várias ideias e de autores e de líderes, não é? De supostos apóstolos, patriarcas, não é? E até reis aí, vamos dizer assim, que acabam trazendo suas ideias próprias e isso sobressai na igreja, não é? Então tem muito cristão evangélico que não tem a Escritura Sagrada como a palavra suficiente de Deus. Isso é um problema terrível, não é? Terrível. O resultado disso, que mostra, não é? Que prova que o povo cristão, no geral, muitas vezes não aceita a Escritura Sagrada como a própria palavra de Deus, como suficiente palavra de Deus, é justamente, por exemplo, o culto que é prestado por esses cristãos, por essas comunidades, não é? Inclusive, o artigo 7 toca nesse assunto, porque fala bem assim, olha, nela, ou seja, na Sagrada Escritura, está detalhado e escrito cabalmente o modo de adoração que Deus exige de nós. Ou seja, uma prova cabal de que muitos dos cristãos protestantes, e a cristandade no sentido geral, não reconhece a Escritura Sagrada como suficiente, é o fato, não é, dessas comunidades e de movimentos inventarem formas diferentes de adorar a Deus. Isso é a prova cabal. Não é? Para que as pessoas tomem o ato da adoração como uma atitude humana, que inicia no coração humano e que depende do ser humano em si, não é? Já demonstra, já prova que essa pessoa não reconhece a suficiência da Escritura. Porque a Escritura Sagrada nos ensina o que é adoração, nos ensina com quem começa a adoração, quem convoca a adoração, não é? E nos mostra princípios, ordem, para que nós venhamos adorar a Deus, não de acordo com a nossa vontade, com a nossa imaginação, com os nossos desejos pessoais, com a nossa cultura presente, moderna, mas de acordo com a vontade dele. Ele nos ordena assim na sua palavra, não é? Então, uma prova cabal de que as pessoas não têm a Escritura Sagrada como suficiente é a deturpação daquilo que nós chamamos de culto solene, não é? Isso é uma prova, isso é muito triste, na verdade, porque mostra um relativismo muito grande, irmãos. Veja como esse artigo 7 é tão importante para nós, não é? É tão importante para nós cristãos hoje, porque nos mostra exatamente que a Escritura é suficiente para regular a nossa vida. É pela Escritura que nós sabemos como andar neste mundo, como agradar a Deus. Eu só posso servir a Cristo como meu Senhor obedecendo a Escritura, fazendo como Ele quer, que é a vontade dEle revelada na Escritura, porque Ele é o Senhor, não é? Sem essa compreensão, não estamos servindo a Cristo, não é? Mas a nós mesmos. E tem que haver uma reflexão muito importante sobre isso, não é? Esse uso, então, não é um uso infiel da Escritura. Do que adianta ter a Bíblia na mão, não é? Poder ir até uma livraria e comprar uma Bíblia e dizer que é cristão e citar textos e versículos da Bíblia, como muitas pessoas fazem, se o conteúdo integral da Escritura, na verdade, é rejeitado? Do que adianta? Do que adianta pessoas falarem e arrotarem versículos, não é? O tempo todo falar, porque diz assim, assim, assado, na primeira carta de Paulo a Timóteo, e etc., e na carta de João, no Evangelho de Mateus, e ficar citando versículos bíblicos, serem biblicistas, se a verdade integral da Escritura, essas pessoas não observam. Qual o sentido disso? Não é? Ou se estão fazendo como liberais que aceitam aquilo que convém da Escritura.
ou aquilo que é cientificamente comprovado, não é? Como se nós tivéssemos que submeter a Escritura Sagrada a nós mesmos, porque submeter a Escritura Sagrada à metodologia científica é submeter a Escritura Sagrada ao homem, entende? É dizer assim, o homem tem que julgar a palavra de Deus, e não é assim que funciona. É a palavra de Deus, temos que respeitá-la, temos que receber como tal, como palavra de Deus, não é? Suficiente e completa. Por isso nós chamamos de Sagradas Escrituras. Então, todo uso que não é assim é um uso infiel da Bíblia, não é? E é por isso, irmãos, que tantos cristãos, não é? Sejam católicos romanos, sejam protestantes de todos os grupos, todos eles usam a Bíblia, não é? Mas o que nós vemos é o quê? Um verdadeiro relativismo, não é? Mesmo usando o mesmo livro. Veja, são pessoas que usam a mesma Bíblia, mas todas elas creem em doutrinas diferentes. Como é que pode um negócio desse? Não é? E isso não é pluralidade, não é? Isso não reflete uma coisa boa, na verdade. Às vezes as pessoas acabam entendendo que não, isso é muito bom, porque... Não, como assim? Não é? A Escritura tem uma mensagem só. Uma única verdade. Um único evangelho. Não é? Ela é suficiente. Então, esse descontrole que há, não é, reflete algo completamente estranho. Não reflete a catolicidade da igreja. Na verdade, ofende o que significa isso. Não é? Porque acaba rejeitando a mensagem da Escritura. Então isso é perigoso, é um uso infiel. Então você tem várias comunidades, cada uma com uma doutrina diferente, que tem visões distintas dos mesmos textos. Isso é estranho. Não é? É claro que isso vai acontecer, certo? Vai acontecer, porque pessoas vão dizer, não, mas a Escritura diz assim, é assim que nós pensamos, porque é assim que nós entendemos que ela ensina, certo? Isso vai acontecer, mas isso não deve ser uma coisa que nos deixe alegre, não é? Não, isso é normal, isso é bom. Não, não é, irmãos. Isso é complicado, não é? É complicado, porque o texto da palavra de Deus, ele nos ensina uma mensagem só. Uma mensagem só, uma verdade só, não é? E nós temos que nos atentar a isso, ok? O que faz com que muitas pessoas tenham interpretações tão distintas é justamente os óculos que elas usam para ir até a Escritura. Eu não estou dizendo que nós não temos óculos, não usamos óculos. É impossível você ser criado no mundo, viver no mundo, e você não ter uma cosmovisão, não é? Então nós todos temos uma cosmovisão. Nós temos pressupostos, não é? E nós levamos esses pressupostos quando nós vamos até a Escritura. Só que nós precisamos aprender, adiante da Escritura, não é? Jogar todo o pressuposto que está errado, não é? Jogar fora, não é? Se os nossos óculos não estão nos ajudando a compreender a palavra de Deus, ou se a palavra do Senhor é contrária à minha visão de mundo, eu preciso aprender a abandonar a minha visão de mundo e a me submeter à cosmovisão que a Bíblia me passa, me transmite. Essa é a verdade. Ou seja, para ter a mente de Cristo, não é? Para entender as coisas como Ele quer que nós venhamos entender, a partir da perspectiva bíblica. Isso é importante para nós, não é? Demais. Por isso, essas comunidades, esses grupos cristãos divergem tanto, porque eles vêm com filosofias e querem aplicar isso à Escritura, não é? Isso é um erro dentro da Igreja de Roma, não é? Igreja Católica Romana, e isso é um erro também repetido no meio evangélico, no meio protestante. Não é? Isso é triste, mas é o resultado, não é, de um uso infiel da Escritura, e isso é uma declaração de que para essas pessoas a Escritura ela não é suficiente. Não é. Não é? Não é suficiente. E a prova disso é a maneira como os evangélicos e como os cristãos no geral se portam no mundo, não é? E como dizem que adoram a Deus. Continuando aqui, mais uma vez citando o artigo da Confissão, né? Artigo 7. Por isso, não é lícito aos homens, mesmo se fossem apóstolos, não é? Nada ensinar que seja diferente daquilo que nos ensinam as Sagradas Escrituras. Sim, nem que seja um anjo vindo do céu. Não é? Então, é claro, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas, não é? Depois de ter ensinado o Santo Evangelho a eles e percebido que eles estavam se desviando desse Evangelho, o que ele fala é uma aplicação para todos, inclusive para ele. Não é? Ele está dizendo, se eu vier pregar uma mensagem diferente dessa aqui, não é? Ou um anjo, ou qualquer outro apóstolo, que seja anátema. Entende? Anátema.
O Evangelho foi revelado, acabou. Não tem mais nada para ser completado. Entende? O Evangelho foi revelado, é um Evangelho, é o Evangelho de Jesus Cristo. Acabou-se. Nada a mais pode ser acrescentado a isso. Mesmo que um apóstolo, é o que ele está dizendo. Veja, eu ensinei para vocês o Evangelho. Eu ensinei para vocês o Evangelho. Mas se eu mesmo, que ensinei para vocês o Evangelho, vier outro dia, não é, tempos depois, e falar bem assim, olha, não é bem assim, eu acho que eu entendi errado, e eu venho com outra doutrina que é diferente dessa, ele está dizendo bem assim, seja anátema. Ou seja, em outras palavras, o que Paulo está dizendo? O que o apóstolo Paulo está dizendo? Se eu vier ensinar uma outra mensagem, além dessa que eu já ensinei, me rejeitem. Não aceitem o que eu estou falando. Porque o Evangelho é um. E apenas um. Não é? Por isso nós aprendemos aqui. A proibição de acrescentar ou retirar qualquer coisa da palavra de Deus é evidência que a doutrina nela contida é perfeitíssima e completíssima em todos os sentidos. Então eu pergunto, vamos já para a conclusão, e eu pergunto a você, e você pense nessa pergunta, reflita, qual é o seu objetivo, não é, ao ir às Escrituras Sagradas? Não é? Qual é o seu propósito quando você vai até as Escrituras Sagradas? O que você espera encontrar nela? Você espera que a Escritura seja um livro para você de arqueologia? Um livro de ciências, não é? A turma da Terra Plana, por exemplo, certo? Isso é claro, é óbvio, é perceptível realmente. Você vê que é gritante, não é? E muitos desses que estão buscando conhecimento científico, ok, coisa boa, continua estudando, beleza, pá. Mas querem usar a Escritura, não é, como base para isso. Isso é estranho. Isso é estranho, porque a mensagem da Escritura não é sobre cosmologia. Não é? A mensagem da Escritura, ela não é sobre astronomia, não é ciência espacial. Não é esse o objetivo. Entendeu? Não é. O que Deus revela na Escritura é a mensagem da salvação. Não é outro propósito. Ah, mas a Escritura foi registrada e ela tem um contexto. É claro que ela tem um contexto. Há uma riqueza de cultura na Escritura, com certeza. Mas o foco, a mensagem, não é a salvação. Percebe? É esse plano da salvação, é a história da redenção, é o desenrolar de como o homem caiu e de como Deus salva o homem. É a revelação dos planos de Deus. É isso que a Escritura é. Certo? Nos revelando o início e o fim de todas as coisas. Ou seja, quem vai até a Escritura com outro propósito, não é, pode cair, não é, em heresia, pode realmente buscar algo que não é lícito na Escritura, entender errado, não é, ter conclusões completamente distintas, diferentes do pretendido pelos autores, por exemplo, das pretendidas pelos autores, e levar essas pessoas a pensamentos completamente loucos e que são danosos à sua própria vida e à igreja. Entende? A Escritura não é um livro de ciência, a Escritura não é um livro de filosofia, a Escritura não é um livro de geografia, a Escritura não é um livro para essas coisas. Não é? O foco da Escritura, por exemplo, embora nós tenhamos isso como algo caro, não é dar ênfase a uma cultura local. Tanto é que no desenrolar da história da redenção, quando Jesus Cristo vem e prega o Evangelho e ordena os apóstolos, pouco a pouco, na própria Escritura, não é, a igreja do Senhor, ela vai perder um pouco das suas características judaicas. Porque, na verdade, o foco não é esse. Não é? Havia um preservar dessa cultura óbvia, não é, no Antigo Testamento, onde o Senhor se revelou àquele povo e formou a sua igreja ali. Não é? Mas depois que Jesus Cristo vem, a promessa feita a Abraão é cumprida nele, e agora todas as nações da terra. Não existe mais uma parede de separação para dar uma ênfase a uma cultura específica, mas todos os povos então são alcançados pela graça de Deus, como o Senhor prometeu a Abraão. Não é? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então nós hoje não temos que ir à Escritura tentando colocar um foco na cultura judaica, por exemplo. Não é? Há cristãos hoje, evangélicos, que tentam fazer esse retrocesso e eles querem voltar a costumes antigos que já passaram, que eram sombras, não é, sobre Jesus Cristo, mas que passaram, alcançaram o seu fim em Jesus Cristo. Acabou. Não tem mais. Não é? Então qual é o seu objetivo quando você vai até a Escritura? Se você vai até a Escritura
para encontrar nela, não é, a verdade sobre o ser humano, sobre a salvação, sobre quem nós somos, sobre quem Deus é, para que então você possa conhecer a verdade e então ser salvo, ok, vá com esse objetivo. Se o seu propósito é usar a Escritura como um livro científico, acadêmico, você vai se frustrar, porque não é esse o seu objetivo. Não é? Você não está honrando o objetivo da revelação de Deus. Tá certo? Qualquer outro tipo de coisa que você encontra na Escritura, como cultura, como o conhecimento cultural no sentido geral, isso não salva ninguém. Você não vai ser salvo se você vai procurar informações arqueológicas na Escritura. Entende? Você não vai ser salvo tentando compreender quem era o faraó do tempo de Moisés. Você não vai ser salvo se você vai tentar compreender qualquer aspecto, não é, cultural. O que foi aquilo do sol parou no livro de Josué? Como é que foi aquilo? Isso não salva ninguém. Esse não é o objetivo da Escritura. Não é? A salvação é revelada na Escritura. Não é? E esse é o foco da sua mensagem. Fora desse objetivo, não é, a Escritura não vai atender à necessidade, a nossa maior necessidade, não é, que é de sermos salvos realmente. Então eu concluo aqui lendo mais uma vez o artigo, as partes finais do artigo. Não nos é permitido considerar quaisquer escritos de homens, por mais santos que estes tenham sido, como de igual valor ao da Escritura. Nem devemos considerar que costumes, maiorias, ou seja, a crença popular não está acima da Escritura. Porque a maioria pensa assim, não cola. Antiguidade, não é? Essa questão de costume, de antiguidade, sucessão de pessoas, refere-se à tradição, não é? Concílios, decretos ou estatutos têm o mesmo valor da verdade de Deus. Ou seja, a tradição, que nós também respeitamos e amamos, não está acima da Escritura Sagrada. Não está. A Escritura Sagrada é quem deve julgar a tradição. Porque ela é infalível e a tradição é falível, não é? Isso é um ponto muito importante para entendermos. Por isso, rejeitamos de todo o coração, essa é a nossa confissão como cristãos reformados, rejeitamos de todo o coração tudo aquilo que discorde desta regra infalível conforme nos ensinou, não é? O apóstolo, provai os espíritos se procedem de Deus, 1 de João 4:21, e também, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Ou seja, nós rejeitamos de todo o coração tudo aquilo que discorde das Sagradas Escrituras. Essa é a verdade, não é? Esse é o princípio, não é, cristão, genuíno, reformado. Só a palavra de Deus, só a Escritura. Tá bom? Então, eu espero que você tenha aproveitado essa aula. Deus abençoe a sua vida, não é? E vamos continuar orando. Eu recomendo aos irmãos que continuem orando para que logo mais tenhamos a situação que vivemos hoje no mundo resolvida, não é? Nosso país também, para que voltemos à normalidade, né? E possamos mais uma vez desfrutar de comunhão no salão lá da igreja e temos esses estudos, né? Um pouco mais próximos, tá bom? Então Deus abençoe, não é? E acompanhe, se você não pôde acompanhar agora, depois assista essa live, vai ficar no YouTube, no Facebook mesmo. Depois eu vou baixar, né, e colocar no YouTube. E acompanhe e desfrute de um pouco mais de conhecimento, tá bom? Deus abençoe a sua vida e até mais. Boa noite.